Mas o senhor alimentou nesse estado. É fácil, a minha figura, até também não vamos contar. Bom dia. Bom dia. Intenção da missa. Hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, médico Feliciano Camarinha, engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rodrigues de Oliveira, marido e filho, Moisés George Alexandro, Moisés Ilia, João Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Manuel Ribeiro e também pelas pais da nossa organista, Dona Fátima. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam connosco. Bendito seja Deus, conosco, Deus, o amor de Cristo. Celebramos hoje a Santa Missa, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, que por si, e a semana passada também a solenidade que tivemos da Santíssima Trindade, imediatamente a seguir a este domingo da Santíssima Trindade, temos na quinta-feira esta grande solenidade, esta festa do sangue, deste momento maravilhoso, o preciosíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque somos realmente pecadores, irmãos queridos, vamos reconhecer as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Vós que estáis na vida do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo nos sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, de todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: recorda-te de todo o caminho que o Senhor Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os teus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender o que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná, que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém,
segunda leitura de hoje é a leitura da primeira epístola dos apóstolos São Paulo dos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençamos e comunhão com o sangue de Cristo. Não é pão que partimos ou comunhões com o corpo de Cristo. Visto que há um só pão, nós, embora sejam muito formados num só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Corpo de Deus é um dia da caridade. Em qualquer Eucaristia há sempre um conjunto mínimo de sinais de amor e comunhão fraterna. A Assembleia reunida, a oração e louvor comunitários, o Pai Nosso, a saudação mútua ou o gesto da paz e, sobretudo, a partilha do mesmo pão na mesa comum do Senhor, ou seja, comunhão e Eucaristia, que para ser plena tem de ter duas vertentes, a vertical e a horizontal, isto é, com Cristo e com os irmãos. Deus quer habitar entre nós, seus filhos. Vamos dar-lhe lugar nos nossos grupos, comunidades e paróquias, abertas à comunidade eclesial, ao amor e à solidariedade para com os irmãos. Hoje, Pai, a nossa oração é de profunda gratidão pelo sacramento do corpo e sangue de Cristo, que Ele nos deixou como memorial do seu amor e da união eclesial. Os que comem do mesmo pão e se sentam à mesma mesa devem viver unidos por laços inquebráveis de fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a renovar as nossas assembleias eucarísticas com cordialidade, acolhimento, sorrisos afáveis e gestos acolhedores, porque para chegar a Ti não podemos prescindir da comunidade e dos irmãos sem cometer um erro de um absurdo existencial. Tu queres estar entre nós, Senhor, e nós queremos que tenhas um bom lugar nos nossos grupos eucarísticos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, Perdoai-nos, Senhor. caríssimos cristãos, Assembleia do Povo de Deus e presente na nossa comunidade paróquia, que é sempre esta alegria, e quanto mais aqui sempre a musicalidade, e quando nós temos realmente o instrumento que também dá alegria e de facto nos faz lembrar a ida para o paraíso entre os querubins e serafins, as harpas e toda a música celestial que se desce até à terra para fazer este hino maravilhoso que escutamos e vamos escutar. Hoje as leituras são, como sempre, em liturgia, um presente que nos é oferecido, desde Moisés, a carta de São Paulo aos Coríntios, depois também o maravilhoso salmo como, de facto, adoração sempre ao Senhor e a Deus, e também esta majestosa, linda, e também parte do salmo do salmista, que é o Aleluia, que realmente nos repercute uma certa confidência íntima com o amor de Deus. Ao mesmo tempo, o que a nossa irmã acabou também de discursar para nós, em jeito de declamação, que no apanhado que tentou fazer, nos mostra claramente o dia de hoje, este dia desta grande solenidade, que depois da Santíssima Trindade de domingo, na quinta-feira sempre, que será a quinta-feira do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, de Cristo mais propriamente dito. Por isso, fundamentando-me um bocadinho mais na história desta solenidade, essencialmente desta peregrinária, desta procissão que se faz neste dia especial de corpo de Cristo, ao Corpus de Cristo, ao Corpus de Domini, que quer dizer o corpo do Senhor, podemos, de facto, fazer uma ligeira resenha. Esta foi a ideia que eu tentei hoje procurar saborear nas páginas das leituras dos padres da Igreja, nas páginas que nós conhecemos, também na nossa liturgia, para podermos, de facto, estar neste pequeno e curto diálogo. Remetemos-nos neste momento desta solenidade que nasceu pela Idade Média, no século XIII, mais ou menos,
a vontade depois expressa por umas visões que uma irmã, uma freira, Juliana, da ordem agostiniana, de Liege, para aqueles lados da Bélgica, e assim começou tudo quando o Senhor, em visão, lhe aparecia e lhe mostrava a vontade que era necessária da Sagrada Eucaristia, quer dizer, vivida no Santo Altar, mas que também o povo pudesse comungar dessa maravilha em procissão. Razão que, mais tarde, alguém que escutou esta revelação durante 20 anos, em segredo no convento, por 3 religiosas, Juliana e mais 2 religiosas, que tentaram fazer no próprio convento a adoração ao Santíssimo Sacramento, a adoração a esta grande solenidade da presença viva de Jesus, expondo-a sempre no ostensório maravilhoso para adorar. E estavam horas de dias e de dias. O segredo fundiu-se e difundiu-se de tal forma que chegou aos ouvidos de um tal diácono, um tal Tiago, um tal cônego. Também se fez cônego. Este diácono, que guardou em si desde 1124, mais ou menos, até 1264, quando é realmente expressa esta bula transitoris, que era para manter em igreja esta ação de vontade da própria igreja, a expor em procissão esta grande solenidade. Quem estávamos a falar de Tiago, que nos reserva uma grande surpresa. O Papa Urbano IV. Este Tiago, do tempo cônego e do tempo um diácono, em que lhe foi confidenciado. Porquê? Porque estas 2 religiosas, incluída com a religiosa Juliana, das visões, foi anunciar a este diácono do tempo, cônego, que realmente a irmã Juliana de Liege, Bélgica, recebia estas visões constantemente, em que o Senhor, com certa amorosidade, mas autoridade, lhe pedia que se revelasse ao mundo inteiro este desejo. Tinha escutado e procurou essas 2 religiosas que algum teólogo pudesse tomar conta desta realmente relação de visão acontecida com a irmã Juliana. Um deles foi, de facto, Tiago. Foi, mais tarde, o Papa Urbano IV. Quando ele se tornou Papa, imediatamente, ao recordar este momento, desta grande visão que acontecia, desta passagem, de facto, desta grande solenidade do corpo de Cristo, decidiu, e por isso a tal bula que eu disse, transitoris, que ele nomeou como lei do tempo, para necessariamente fazer jus ao pedido do Senhor Jesus, ao nosso Cristo, a este preciosíssimo corpo e sangue, de se fazer autêntico pelas ruas de Liege, pelas ruas da Europa e pelas ruas do mundo inteiro. Sempre orientado por o Bispo da Diocese, e quando não possível, o Bispo da Diocese, que depois levou até às paróquias, e o sacerdote, no pálio, aquilo que nós conhecemos por baixo, em que vai a Sagrada Ostensório, mas a Sagrada Custódia, a levar por as ruas da cidade. Nós, em Portugal, pioneiros do tapete maravilhoso que se fazia nesse tempo, que levou essa vontade, esse ideal até ao Brasil, que ainda hoje nós vivemos nesta grande passadeira de cores belíssimas, com emblemas alusivos à liturgia deste momento especial da solenidade do corpo de Cristo, Corpus Christi. Então o Papa Urbano IV, quando determinou nessa bula esta peregrinação, que depois do domingo da Santíssima Trindade, na quinta-feira seguinte, se realizava esta procissão. E assim está a acontecer. O Papa em si viveu pouco tempo,
viveu pouco tempo sobre esta vontade que ele tinha proferido e em bula tinha determinado. Ora, os outros seguiram-se neste conhecimento. Mas eu quero fazer aqui uma introdução de resenha muito rápida, nestas nótulas especiais que a maravilha da Sagrada Escritura nos vai remetendo, mas também os documentos e, sobretudo, ao que é dado à humanidade e aos cristãos. É a vontade de Deus que interfere na nossa caminhada, na nossa vida. E aqui me chocou um sacerdote, um tal Pedro, da zona dali da Alemanha, em que um homem convicto e de grande fé, mas que pôs dúvidas no momento da consagração da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão do Corpo e Sangue de Cristo. Fez espécie. Então, devotamente, ele dirigiu-se, porque já também ali tinha havido algumas revelações em Bolsena, na Itália, como peregrino, porque havia lá já algumas também visões que tinham acontecido, cuja pedra de uma visionária que tinha recebido esta mesma mensagem para, de facto, este caminhar como peregrinos desta solenidade que se fez depois do corpo e sangue de Cristo. Ela tinha na pedra os passinhos dela andar, porque o Pai a crucificou quando ela se fez cristã. Tirou-a para um lago, mas ela, que numa pedra para ela, nesse lago de castigo, e ela conseguiu levantar a pedra, conseguiu, e foi o salva-vida dela. Portanto, pedra tal em que ela está sepultada e que tem os pés dela nessa mesma pedra. Acontece que, de facto, nesta história que é real e está lá para ser vista, este sacerdote foi rezar, penitenciando-se, pedindo ajuda a esta também visionária, para que lhe fosse concedida esta graça e que lhe fosse um temor tão grande dele pôr esta questão em si próprio como sacerdote. Em Bolseno, mesmo numa capelinha lá, foi celebrar, como nós estamos aqui a celebrar, a Eucaristia. Ao celebrar a Eucaristia, no momento da consagração, em que tem realmente corporal. Corporal é aquele paninho que nós metemos aqui no altar. Corporal quer dizer onde está o corpo de Cristo, onde está a âmbula e onde está a patena. Ora, a âmbula com o vinho, digamos que se vai tornar o sangue, e a hóstia que se vai tornar o corpo. Isto chama-se o corporal que está por baixo. Quando ele estava a celebrar, a consagrar, como nós fazemos, sacerdotes, imediatamente o corporal da hóstia que ele levantou começou a escorrer sangue, mas sangue vivo, de tal forma que inundou todo o corporal. E ao inundar o corporal, o milagre foi feito da Sagrada Eucaristia, Jesus vivo, claramente vivo, neste momento deste acontecimento, como prova a este sacerdote, para nós, povo de Deus, cristãos e todos que percorremos o caminho da fé. O que acontece? Ele, depois o Papa Urbano IV, mandou, como soube, em Orviedo, onde se encontrava, que era o local onde o papado no tempo estava, mandou que lhe trouxessem de imediato para investigação e análise o corporal, enxumado todo em sangue. E assim foi levado. Constatado pelos grandes teólogos, pela parte da ciência, que efetivamente era o sangue derramado naquele mesmo corporal. Não por presunção, mas pela grande realidade e verdade que era o corpo e sangue de Cristo. Eis a razão desta grande solenidade, este grande acontecimento, esta grande peregrinação, quer dizer, procissão, que se mantém e que hoje fazemos, que nós hoje na nossa cidade também vamos ter por aqui, e que vivemos como cristãos, atentos, devotos, porque espreitar o coração de Deus é preciso espreitar o teu coração, a limpeza e a pureza do teu próprio coração, o arrumar
a casa do pecado para poder estar realmente a receber esta grande graça, que é a graça, de facto, santificante do corpo de Cristo. Quem se ausenta da Eucaristia não pode, por si, viver este célebre, este majestoso, esta grandiosidade espiritual e eucarística, que é o corpo e o sangue de Cristo. Podemos senti-la de uma forma espiritual. E está bem, desde que também tenhamos a pureza do nosso coração. Então, é um convite, hoje nesta solenidade que vamos passar, mas também em cada Eucaristia que nos devemos, de facto, estar mais presente. Este é o desafio a todos nós. A missa é o presente dado pela flagelação, morte, crucificação e ressurreição do Senhor. Ele deixou-nos este legado, ofereceu-se por nós e, ao ressuscitar, remete-nos, como disse o Paráclito de Deus, remete-nos para a humanidade, para não nos deixar sós, o pneumático do amor, aquele que vive em nós, que é o Espírito Santo. Como sabemos, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, numa pessoa, uma pessoa em 3 pessoas, e assim, este é grande acontecimento que faz parte do mistério de Deus. Não vamos nós, mesmo neste momento desta grande solenidade, querer entender o mistério de Deus. O mistério de Deus é o mistério de Deus. Nós só podemos comungar, caminhar nesta alegria de amor e nesta oferta que o Filho do Homem nos trouxe para nós caminharmos depois da lei do templo mosaico, do tempo de Moisés, da lei existente pelos judeus. Não mudou nada. Simplesmente veio tornar-se viva, porque se tornou vivo entre nós o Filho de Deus, que historicamente iguala a um de nós, mas salvaguardado sempre nesta grande provação e aprovação do céu pelo Pai na sua divindade. Foi historicamente igual, mas diferente na sua divindade. Razão porque, de facto, estes 33 anos que ele presenciou a vida foram 33 anos de graça, de amor, de bondade, de evangelização, de aproximação, de que, na verdade, nós desde toda a eternidade, e isto está a solenidade do corpo e sangue de Cristo, desde toda a eternidade também, hoje nós fazemos parte desta humanidade, deste mundo. Ele está e veio para nos resgatar, porque dentro disto, de toda a eternidade, nós nos fizemos realmente ser na humanidade. Deus, para a sua vontade e liberdade e amor e misericórdia, deu-nos a capacidade do livre-arbítrio. Santo Agostinho escreveu um grande livro sobre isto. O livre-arbítrio é a liberdade de tu quereres ou não quereres. Se ao quereres, está realmente o céu aberto, o paraíso aberto, a tua caminhada aberta. Ao não querer, tens o Redentor que está atento com o seu e a descida do Paráclito, do Espírito Santo, no momento certo, para nos oferecer realmente a grande entrada, o grande amor, este ágape de Deus que é a salvação. A salvação está para os cristãos e para todos. Basta para isso que possamos ser testemunho e mostrar o nosso testemunho e a nossa atitude de vida. Hoje, ao reverenciarmos perante a procissão do corpo e sangue precioso de Cristo, vamos nos recordar que realmente somos pó e em pó vamos ficar. Vamos então, por esta grande razão e este grande momento, professar a nossa fé. Cremos em Deus, Pai Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu das céus, encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao céu e veio conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo à direita da glória, para julgar os vivos e os mortos, no seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da verdade e vida, no sangue do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. E ele falou com os profetas, creio na Igreja Una, Santa Católica Apostólica, professo ao batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, levemos a nossa oração como uma a Deus Pai, para que o corpo e sangue de Cristo sejam o penhor da salvação do mundo inteiro, dizendo, cheios de fé, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas de todo o mundo que celebram o mistério da Eucaristia em memória de Jesus, como ele mandou fazer, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem os fiéis e o pão do céu, pelos cristãos que recebem e dele vivem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela comunidade mundial, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que receberam a grande graça de compreenderem que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos fiéis que alimentam do pão da vida, pelas crianças que recebem a primeira vez e pelas agonizantes que o comungam como viático, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Todos nós aqui presentes, pelas intenções que foram dadas aqui nesta nossa Santa Missa e por aquelas que nós temos também conosco e que são oferecidas no altar de Deus. Ao mesmo tempo também relembrar a Igreja Veterocatólica Missionária, de tal forma o seu clero e o encontro que se vai ter agora em agosto, no sudoeste daquele local, uma grande reunião de encontro e vai haver ordenações. E essas ordenações diaconais e também a tal episcopal, que é o vosso humilde servo que se encontra aqui. Por isso, temos que rezar também pela Igreja, que cada vez realmente se estende mais, tanto nas comunidades religiosas, franciscana, anglicana, homens e mulheres, também religiosas, que estão e que andamos pelo mundo fora, muito, em propensão muito grande, é uma alegria e uma bênção de Deus. Ainda agora, uma comunidade inteira de 30 e tal elementos, entre bispos e sacerdotes, e o povo de Deus unido do México, estão realmente, digamos, inscritos na Igreja Veterocatólica Missionária por devoção, por chamamento de Deus e pela vocação em si. É uma graça muito grande que vamos recebendo. Toda a Igreja é igual. A Igreja é católica, nós aqui, Igreja Católica, verdadeiramente católica e apostólica, logo a Igreja em si está toda unida. Não há, porque há a Igreja A ou B, é a Igreja, e hoje ouvimos isto, a Igreja é Cristo. Ele realmente é a cabeça, mas Ele é a Igreja. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrarmos a ceia de Jesus,
Dai pão em abundância aos que o não têm e fazei sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do céu por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Desce o verbo de Deus à nossa terra, sem deixar a direita de Deus Pai, e lançada a semente do Evangelho, chega o Senhor ao ocaso da vida. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor das mãos de sacrifício, para honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Santa Igreja. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Que estas oferendas misticamente simbolizam por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É O nosso nosso dever é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima da salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança, que mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Santo seja fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso arcebispo José Fernando, o bispo de Roma, todos os bispos, sacerdotes e todo o povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Felizes aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres a minha morada, mas diz a palavra e eu sou salvo. Espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não clamam. Graças e louvores se dei a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada pela comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Muito obrigado pela vossa presença. Desejo esta solenidade de corpo e sangue de Cristo brilhante no vosso coração e vos redimis realmente aos pecados da humanidade para que possais ser salvos. Um dia santo e um feriado apetecível. E eu, em nome do Senhor Jesus, vos abençoo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais.
um santo feriado.